Bom, gente, continuando aqui, estava mostrando aí o cálculo da taxa marginal de substituição, e o procedimento é o que a gente viu, né, para calcular a TMS. A gente vai calcular a razão, o negativo da razão entre a utilidade marginal do bem X sobre a utilidade marginal do bem Y, considerando que a TMS seja considerada entre o bem Y e o bem X, né? Se a gente tivesse outras variáveis, aí é só você trocar a variável aí apropriadamente, né? Se fosse o bem Z e W, aí você vai ver, delta Z sobre delta W tem que ser igual menos utilidade marginal de W sobre utilidade marginal de Z, né? Questão das letras aí, é só ficar atento, tá? E possivelmente a gente se depara com uma situação dessa. É, uma função de utilidade que tenha mais bens, né? Aí é só calcular apropriadamente fazendo, né, o, considerando as letras apropriadas, tá? Que representam os diferentes bens. Mas enfim, nós temos aí a TMS e temos pelo menos três observações a fazer sobre elas, né? É, primeiro que a gente está vendo aí que a TMS é o que? É, ela está em cada ponto dessa curva de indiferença aí que a gente está vendo, por um acaso depois a gente vai ver curvas especiais ou fora do normal, exóticas, né? O padrão, o normal é considerar a curva de indiferença assim, depois a gente vai ver outras alternativas. Mas por uma curva de indiferença normal, a gente tem o que? Que a TMS ela está mudando. Em cada diferente ponto nós temos um diferente valor para a TMS. Ou seja, o consumidor está disposto a abrir mão de uma certa quantidade de Y, recebendo uma outra quantidade de X. Essa proporção vai mudando ao longo da TMS. Num ponto como B, o consumidor está disposto a entregar muitas unidades do bem Y em troca de pouca quantidade do bem X. Na medida que a gente vai percorrendo a curva de indiferença de cima para baixo ou da esquerda para a direita, indo de B para D, para A, para E, a gente vai percorrendo a curva de indiferença, a disposição a trocar Y por X desse consumidor de forma a manter o nível de satisfação inalterado, isso vai mudando. No ponto B, a TMS é menos 100. No ponto D, a TMS é menos 4. No ponto A, a TMS é menos 1. Ou seja, está mudando. Ou seja, em geral, normalmente, considerando uma curva propriamente dito, a TMS é variável, ela muda. Né? Em determinado ponto da curva, a TMS é uma, disposição do consumidor a trocar Y por X é um certo valor. Em outro ponto da curva, a disposição dele trocar Y por X pode ser outro valor. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é, se a gente pegar, para esse caso de uma curva de indiferença bem comportada como essa, de novo, vamos ver outras curvas de indiferença, mas uma curva de indiferença normal como essa, que é negativamente inclinada, a gente tem que a TMS tende a ser negativa. Todos os pontos aí que a gente está calculando, a TMS é negativa. No ponto B, a TMS é menos 100. No ponto D, menos 4. No ponto A, menos 1. No ponto E, menos 0,25. Esse menos aí significa o quê? Significa que a variação na quantidade consumida de um bem, né, para o consumidor manter o nível de satisfação inalterado, variando a quantidade consumida de um bem, aumentando, ele tem que diminuir a quantidade consumida de outro bem. Então as variações sempre vão estar em sentido contrário. Né? A variação positiva de Y tem que ser compensada com a variação negativa de X. Ou, como a gente está pensando aqui, como é o normal, a variação negativa de Y tem que ser compensada com a variação positiva de X. Então, em geral, a gente sempre vai ter um valor positivo dividido por um valor negativo ou o contrário. Tá? Então, em geral, a TMS tende a ser negativa. Mas aí já cabe uma pergunta também. Digamos que não fosse negativo. Pare e pense aí. A gente vai ver a situação
em que a TMS é positiva, né? Eu poderia falar aqui agora, mas fique de curiosidade aí na sua cabeça. O que seria uma TMS positiva? O que indica uma TMS positiva? Vamos falar desse caso, mas de imediato pense nisso, né? O que significa a taxa marginal de substituição ser positiva, né? Em geral, normalmente é negativa, mas e os casos em que for positivo? Isso quer dizer alguma coisa? Pense aí você o que você acha. E uma terceira observação é o que? Considerando uma curva de indiferença normal, né, bem comportada, como essa aí que eu estou mostrando, uma curva propriamente dita, negativamente inclinada, a gente tem que a taxa marginal de substituição ela é crescente, né? Aí essa ideia de crescente tem muita pegadinha aí na teoria, na teoria, nas provas, nos concursos, né? Tem muita gente que faz pegadinha com essa ideia de crescente. Você veja, no ponto B, a TMS é menos 100, no ponto D é menos 4, no ponto A é menos 1. Então a gente tem de menos 100 para menos 4 para menos 1. Menos 4 é maior que menos 100, né? Menos 1 é maior que menos 4 e também é maior, e menos 1 é maior que menos 100 também. Ou seja, na medida que a gente está percorrendo a curva de indiferença, de cima para baixo ou da esquerda para a direita, a TMS desse consumidor está aumentando, a TMS é crescente, né? Mas tem muita gente aí que fica considerando a taxa marginal de substituição em termos absolutos ou em módulo. Módulo é aquela situação que você só vê o valor positivo, então desconsidere que tem um menos na frente. Ali no ponto B a TMS é menos 100, mas tem gente que considera como sendo 100. Isso está rigorosamente falando errado, né? Existem casos, que eu acabei de citar, né, que a TMS é positiva, mas não é esse caso aí. Nesse caso aí, no ponto B, a TMS é menos 100, mas tem gente que considera ela em módulo. E considerando em módulo, a gente poderia dizer o quê? Que a TMS é decrescente, né? Mas para dizer que a TMS é decrescente, você tem que dizer, estou considerando o valor absoluto, o valor em módulo, né? O positivo da TMS, o valor positivo da TMS é decrescente, está indo de 100 para 4, para 1, está diminuindo, aí é decrescente. Mas a TMS mesmo, em condições normais, em geral, ela é crescente. Mas, ou seja, eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque se vocês pegarem prova de concurso, você vai ver que tem muita pegadinha, que no meu modo de entender é uma pegadinha bem mau caráter, né? De ficar mexendo com essa ideia de TMS crescente e decrescente, né? O normal, o TMS é o quê? É crescente. Se falar TMS em módulo, é decrescente, ok. Agora, se pegar uma questão de concurso que diz que a TMS é decrescente, por si só falar isso é rigorosamente falando errado, tá falso. E, infelizmente, muitos concursos por aí, várias questões que abordam o assunto, tratam o assunto dessa forma, né? E normalmente se reclama, a banca não corrige, né? Tem muita gente que considera isso e ponto final, considera assim ponto final, mas eu digo que está errado, né? Mas enfim, são 3 observações que eu fiz. TMS é variável, em geral, ela é negativa e ela é crescente, em módulo decrescente, tá? Mas aí nós temos aí, então, anotado aí, em geral ela é variável, em geral é negativa, a TMS, e em geral é crescente, tá? Em módulo decrescente, ou considerando os valores absolutos da TMS, é decrescente, tá certo? Isso é uma coisa, então são observações que são importantes, principalmente o fato dela ser crescente, né? Por quê? Porque o fato dela ser crescente é que nos leva à explicação do porquê que a curva de indiferença tende a ser uma curva propriamente dita, né? Com base na TMS, a gente pode entender o porquê da curvatura, mas a gente vai ver exceções à regra, tá? Então a gente tem o que? Temos aí um consumidor hipotético e normal, né?
que tem a sua curva de indiferença. Qualquer cesta ao longo da curva de indiferença gera para esse consumidor o mesmo nível de satisfação. Mas vamos dizer que ele esteja num ponto como esse aí, no ponto A. Nesse ponto A, ele vai ter uma certa TMS, né? E essa certa TMS vai ser o quê? Oh, meu Deus. Ele está no ponto A com uma certa TMS. Ele consome uma quantidade muito pequena do bem X nesse ponto A, nessa cesta A. Como ele consome uma quantidade muito pequena do bem X, então na margem a utilidade desse bem X tende a ser um valor muito grande, porque ele tem pouco desse bem e ele quer esse bem. Como tem pouco, então uma unidade a mais para ele, ou a mais, vale muito. E se ele perder o pouquinho que ele tem, a perda de utilidade também vai ser grande. Ou seja, na margem a utilidade do bem X tende a ser muito grande. De outro lado, ele está consumindo uma quantidade do bem Y que é relativamente grande, né? Ele está consumindo muito Y e pouco X. Como ele está consumindo muito Y, então na margem a utilidade do bem Y tende a ser pequena. Aí eu botei infinito e zero, mas não precisa ser infinito e zero, só estou dizendo, é grande e é pequeno. No ponto A, o consumidor está consumindo um pouco bem X, então na margem a utilidade do X é grande. Ele está consumindo muito Y, na margem a utilidade do Y é pequena. E daí que se a gente calcular TMS, a gente já viu, né? É menos utilidade marginal de X sobre utilidade marginal de Y. Mas substituindo aí o fato da utilidade marginal de X ser grande ou infinita, dividido isso por um valor que é, não zero, né? Desconsidera que é zero, botei zero só para chamar a atenção, que é muito pequeno, né? É um valor grande dividido por um valor pequeno. A gente tem que a utilidade, que a taxa marginal de substituição tende a ser um valor menos infinito, ou um valor negativamente muito grande, menos 100, menos 500, menos 1000. No ponto A, o consumidor está disposto a entregar muito bem Y em troca de um pouquinho de bem X, porque na margem Y vale muito pouco, X está valendo muito, marginalmente falando, né? Isso no ponto A. A gente também pode ver o ponto B. No ponto B, esse consumidor vai ter uma outra taxa marginal de substituição. Já acabamos de falar que em geral, é variável e negativa, né? Principalmente variável aqui no caso. No ponto B, esse consumidor vai ter uma outra disposição a trocar Y por X. Ele vai ter uma outra taxa marginal de substituição. No ponto B, é a situação basicamente o contrário da situação A, né? Ele está consumindo uma grande quantidade do bem X e, sendo assim, na margem, a utilidade do bem X é muito pequena, quase zero, porque ele já está lotado de X. Um X a mais ou a menos para ele faz relativamente pouca diferença. Mas ele está consumindo muito X e está consumindo pouco Y. Como ele está consumindo pouco Y, então na margem a utilidade desse bem Y tende a ser muito grande. Uma unidade a mais do Y vai aumentar muito a satisfação dele. Por quê? Porque ele tem poucas unidades desse bem Y. E perder Y para ele é uma perda de utilidade muito grande. Por isso que no ponto B, para ele perder Y, ele até pode perder, mas ele vai ter que receber uma quantidade de X absurda, né? E isso é representado pela TMS. De novo, é só calcular menos utilidade marginal de X sobre utilidade marginal de Y. Isso aí é igual a menos, de novo, não precisa ser zero infinito, é um valor pequenininho sobre um valor grandão, né? Isso tende a dar um valor próximo a zero, ou menos zero. O que quer dizer essa TMS menos zero? Que o consumidor está disposto a entregar quase nada de Y em troca de receber uma quantidade enorme do bem X, tá? De forma a manter o mesmo nível de satisfação. Mas sendo assim, é o que eu falei há pouco, né? Dado que no ponto A a reta tangente à curva é quase vertical, no ponto B a reta tangente à curva é quase plana, então para ligar esses dois trechos de reta é necessário que a curva de indiferença vá fazendo uma curva. Por isso que a curva de indiferença normalmente, em geral, em condições normais, ela é propriamente uma curva, tá? A gente vai ver exceções à regra, nós vamos ver isso depois. Mas seria bom você prestar atenção aí no que eu
nesse gráfico, né? E nessa relação entre consumir muito ou pouco com a utilidade marginal do bem, né? Ser alta ou pequena, tá? E também entender a ideia da TMS, tá certo? Mas aí a gente fica por aqui agora.